Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado a gente falou sobre a possibilidade ou não de fazer a estimativa da quantidade de leveduras e qual a verdade que tem nisso. No fim, parece que no vídeo passado eu só falei mal, né? Mas na verdade o objetivo do vídeo foi dizer que, por mais que a gente ache que a gente está tendo uma certeza, quando está trabalhando com materiais provindos de fontes confiáveis, a gente não está trabalhando exatamente com uma certeza. A gente tem certo grau de variabilidade e a gente trabalha dentro dessa incerteza. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o procedimento para estimar a quantidade de leveduras que você tem na lama. Esse procedimento é muito parecido com o procedimento do Fábio Smania, que fez o TCC lá, que muita gente achou legal e que se interessou por esse tema em função do TCC dele. Porém, por alguns motivos, eu vou acabar usando dados parecidos, porém não os dados dele. Então, pessoal, existem muitas metodologias para a determinação da levedura, seja por microscópio, que seria a melhor metodologia, por espectrofotômetro, que é uma metodologia rápida, porém não diferencia células mortas de células vivas, pelo menos não as metodologias que eu conheço. E existem metodologias relativamente simples para se usar em casa, com certo erro. Existem duas principais. Em uma delas você vai fazendo diluições sucessivas de 10 vezes até o líquido parar de ser turvo. E quando o líquido parar de ser turvo, você vai ter uma determinada concentração de células lá dentro, mas eu acho esse método um pouco complicado. O outro método é um método volumétrico. A gente vai utilizar algum recipiente que a gente tem uma certa precisão para o volume, deixar a levedura decantar lá dentro, e depois que essa levedura decantar, a parte decantada a gente vai saber o volume. Sabendo o volume, por alguma correlação, a gente determina a quantidade de células que tem lá dentro. Bom, falando primeiro do trabalho do Fábio, o que ele fez? Ele pegou uma série de cervejeiras da região que deram levedura para ele logo depois que terminou a fermentação. Então teve a fermentação de 6 a 14 dias e logo depois disso as pessoas pegaram essa lama que ficou e deram para ele, e ele fez a contagem de leveduras nessa lama. Não foi feita a lavagem da levedura e não foi diferenciado células vivas de morta, foi só contado o número absoluto de leveduras, utilizando um microscópio. Então, só para a gente resumir aqui, o método ele consiste em pegar um tubo, tipo esse tubo aqui, chamado tubo Falcon. Estou fazendo aqui sem controle nenhum, porque essa levedura aqui é um descarte, eu não vou usar ela para nada. Eu tenho meu tubo de levedura lavada aqui, geralmente ela ia estar decantada, só que eu acabei mexendo ela sem querer. Você vai homogeneizar isso aqui, porque você quer saber a concentração que tem aqui dentro, para o volume como um todo, e vai adicionar 50 ml no tubo Falcon. Agora o procedimento é deixar isso daqui descansar por mais ou menos 24 horas, preferencialmente na geladeira, e de pé. Depois desse tempo ele vai ficar mais ou menos assim, um decantado aqui embaixo, e por sorte o meu está exatamente na marca do 12,5. Então o Fábio lá ele pegou e fez esse tubo com levedura em diferentes concentrações, em diferentes diluições, e determinou por meio do microscópio quanto de levedura tinha ali e fez uma correlação com o volume de decantado. E se juntar todas as leveduras que ele utilizou, o que ele chegou foi mais ou menos isso daqui. Então a gente pode ver, existe uma certa tendência, quanto maior o volume, maior a concentração de levedura. Aqui eu peguei o gráfico mais amplo, o gráfico que ele usou todas as leveduras juntas. No site da Wist, que é uma empresa de leveduras americana, ele também dá uma correlação muito parecida com essa, só que ele faz um método que eles chamam de método da porcentagem, porque daí acaba valendo para qualquer tipo de frasco. O método consiste em avaliar qual a porcentagem do volume do frasco que é composto por material decantado. Então, mais uma vez, esse frasco aqui ele tem 12,5 ml de levedura, 12,5 ml de levedura, em 50 ml. Então quer dizer que ele tem 25% do frasco composto de levedura decantada. Aí, indiferente ao tamanho do frasco, se você usar um tubo de 100 ml ou um tubo de 20 ml, a quantidade de decantado em proporção vai ser a mesma e você vai saber diretamente a correlação. Então, na minha opinião, esse método da Wist ele é bastante vantajoso por considerar a porcentagem do volume total,
e por considerar apenas as leveduras viáveis, coisa que não foi considerado no trabalho do Flávio. Nesse caso aqui, então, 25%. Olhando a correlação dada pelo método, eu vou deixar a equação da correlação aqui, alguns dados da correlação, vou deixar tudo linkado aqui embaixo se vocês quiserem utilizar. Se 25% é material decantado, quer dizer que a concentração de leveduras que eu tenho aqui dentro, nos 50 ml, é de 1,15 bilhões de células por ml. O erro dessa estimativa, obviamente, é um erro grande, mas a gente já viu que, por mais que a gente queira saber de forma objetiva e precisa quanto a gente tem de levedura, a única forma de fazer isso é com um microscópio. Mas entre não ter ideia nenhuma e ter uma estimativa, a melhor coisa é ter uma estimativa. Como eu disse, o estudo do Flávio foi legal porque ele valida esse estudo aqui. A gente pode colocar os dois gráficos lado a lado e vai ter uma correlação muito boa entre os dois gráficos. Porém, no estudo do Fábio, sempre a quantidade de leveduras foi um pouco maior. Por quê? Porque ele não considerava a levedura morta. Ele não considerava a levedura desativada. Beleza? Então, pessoal, o vídeo foi bem simples, porque a metodologia ela é realmente muito simples. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. O TCC dele vai estar linkado aqui embaixo. Leiam lá, é bem interessante. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo se vocês gostaram. E até o vídeo que vem.